Bom dia, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, né? Nesse momento conturbado, né? Mas eu acho que é importante a gente não perder o ritmo, né? E nós vamos dar sequência então ao nosso livro, né? Nós já fizemos a nossa avaliação de história, mas nós não podemos ficar parados, né? E nós vamos falar então do surgimento das primeiras civilizações, né? As civilizações mais antigas. A gente já falou um pouco, civilização, ela significa uma mudança na forma de organização, né, que o homem encontrou, né? Vai ser uma forma de organização mais complexa, com o aparecimento do Estado, com uma divisão social também que não se limita mais a apenas papel entre homem, mulher e faixa etária, mas ela se torna muito mais complexa, não é? Com muito mais funções e atividades. Lembrar que a sedentarização e o surgimento da agricultura e da pecuária permitiu a produção de um excedente que liberou muita mão de obra, né? Nós temos que lembrar também novas funções sociais que vão surgir na sociedade, o exército, os sacerdotes, o artesanato, o comércio, né? O surgimento da escrita. Então a civilização é um novo patamar que a humanidade está alcançando, né? E uma forma de organização muito mais complexa. Uma das primeiras civilizações que vai surgir é a civilização egípcia, né? A gente já, em filmes, em livros, em séries, a gente já ouviu falar muito do Egito, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguma coisa, né? Ou já leu alguma coisa. E eu queria começar pedindo que você desse uma olhada nessa imagem. Essas aqui são as famosas pirâmides de Khafre, Quéops, Miquerinos, né? São as pirâmides mais famosas. Eu queria que você desse uma pausa, que você pegasse o seu caderno e anotasse no seu caderno 5 inferências, 5 características da civilização egípcia que a gente pode concluir a partir dessa imagem, né? O que você consegue pensar sobre essa sociedade, né? Pensa aí como que as pirâmides foram construídas, para que elas serviam, quem as construiu, o que foi necessário para a sua construção. Será que a partir disso eu consigo pensar um pouco como era essa civilização? Então você vai dar uma pausa e vai tentar fazer essas inferências e no final a gente retoma essas questões, ok? Bom, não tem como falar de Egito sem falar da egiptologia. Egiptologia é, como o próprio nome diz, né, é o estudo, é a ciência dedicada ao Egito Antigo, né? Essa ciência ela surgiu no século XIX e ela está muito vinculada, por incrível que pareça, à figura de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, que está aqui à esquerda, né? Napoleão, ele no século XIX, começo do século XIX, ele invadiu o Egito, né? O Egito era uma área de disputa com a Inglaterra e ele invade o Egito e nessa invasão ele leva junto consigo uma série de cientistas e pesquisadores que vão fazer um grande levantamento sobre aquele país, né? E a partir daí eles vão descobrir uma série de monumentos, de documentos do Egito Antigo. O documento mais importante foi esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Hoje ele está lá no British Museum, tá? É essa pedra, ela está logo na entrada do British Museum. É uma pedra que na verdade a gente chama de estela, e nela está um mesmo documento escrito em 3 línguas, né? Está escrito em hieróglifo, que era a língua monumental, que era a língua escrita normalmente nas paredes e esculpida nas colunas e nos monumentos, né? O demótico, que era uma língua mais cursiva, né, do Egito Antigo, e o grego, né? Então você tinha o mesmo documento, era um decreto do faraó Ptolomeu, né?
escrito em 3 línguas. Esse documento foi copiado pelos franceses, né, porque a pedra acabou sendo tomada pelos ingleses e levada para a Inglaterra, por isso que ela está no British Museum. A cópia foi levada para a França e é lá que começa os estudos, né, para tentar traduzi-la. Houve uma disputa, né, entre ingleses e franceses para saber quem ia fazer a tradução primeiro, né? E quem traduziu foi esse cara aqui do livro, ó, tá? O Champollion. Champollion foi o primeiro a conseguir decifrar os hieróglifos, né? Essa escrita monumental egípcia. E o interessante é que se você consegue, né, desvendar o enigma da escrita, você consegue adentrar a própria história do Egito, porque você consegue ler os documentos do Egito, né? E foi isso que ele fez, né? Demorou muito tempo, né? Não é fácil, porque a escrita hieroglífica, ela é ao mesmo tempo, ela trabalha com as imagens, né? E ela é também fonética, ela é uma mistura das duas. Então, ela ela foi muito difícil de ser descoberta, né? Esse livro aqui é um livro interessante, que é uma iniciação aos hieróglifos, né? E aí você vê, vou mostrar um exemplo aqui. Então aqui você tem, por exemplo, só uma estela, né? Uma pedra também, tipo a pedra de Roseta, escrita em hieróglifos, tá? E aí o que eles fizeram foi conseguir decifrar essa escrita, entender o que significava esses símbolos, né? Não só as imagens, mas os sons que elas significavam. E a partir daí eles conseguiram decifrar a escrita do Egito Antigo, né? Então é muito interessante. Bom, a partir daí vai ser possível descobrir sobre a história do Egito, né? Ler seus documentos, né? E aí entender melhor a sua história, a sua religião, a sua cultura, etc. Outro ponto que a gente não pode esquecer de falar quando pensa no Egito é na questão geográfica, não é? Existe uma frase muito famosa de um historiador grego chamado Heródoto, que ele fala, olha, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Eu acho que essa imagem aqui, ela retrata muito bem isso. Repara para você ver, ó, o Egito é um grande deserto, mas ele tem o rio Nilo, que acaba garantindo a vida àquele território, né? Então, o Egito só foi possível graças à existência do rio, não é? O rio, ele corta todo o país, né, no sentido norte-sul, perdão, sul-norte, né? O rio, ele nasce no centro da África e ele vai desembocar no Mediterrâneo, não é? Aqui, só para você ter uma ideia, ó, tá vendo? Ó? Ele nasce no centro. Ups. Ele nasce no centro da África e ele vai desembocar no Mediterrâneo. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a parte do delta, né? Essa parte que vai desembocar no Mediterrâneo é chamado de delta, né? É o Baixo Nilo, tá? Porque essa parte aqui é mais alta, né? O rio vem descendo e essa aqui é a parte baixa, né? Então o Alto e o Baixo Egito, tá? Então foi graças ao rio que foi possível a prática sistemática da agricultura, né? E o interessante do rio Nilo é que ele tem cheias sistemáticas, assim como outros rios de outros lugares onde também surgiram civilizações. O rio Nilo, ele tem cheias que transbordam, né, ocupam as suas margens, né, e quando isso acontece, ele traz humus. Humus seriam materiais orgânicos, né, extremamente férteis,
que ocupam as margens fertilizam solos. Quando a água volta para o seu leito, essas terras estão fertilizadas. Isso acontecia anualmente, né? E é justamente por causa dessas cheias que a sociedade ela precisou se organizar de forma mais efetiva, de forma mais eficiente. E daí começam a surgir as organizações políticas, né? Ou seja, o Estado, né? Então, o Estado no Egito está intimamente associado a como nós vamos organizar-nos para utilizar de forma mais eficiente possível os recursos hídricos que o rio nos oferece, né? A primeira forma de organização são chamados nomos, né? Então, os nomos são as primeiras comunidades, né, lideradas pelos nomarcas, né, que seriam essas pessoas que vão construir os diques, os canais, que vão criar sistemas de irrigação, né, de forma organizada, para que isso propicie alimento, né, em abundância, tá? Então é interessante você pensar nisso, né, que a organização política ela é extremamente necessária para que a civilização apareça, né? Esses nomarcas também eles vão ser responsáveis por armazenar alimentos, né? Porque você tem momentos de escassez também, né? Ok? Então, pensar nisso, o Rio Nilo é um grande oásis, né? Que permitiu a vida no Egito. Sem o Nilo, a vida não seria possível, né? Então é interessante como que o rio é uma constante na vida daquele país, no imaginário daquela população, né? Depois nós vamos pegar até a questão da religião egípcia e você vai ver que o deus principal ele está ligado ao rio, né? O seu irmão é o deserto, tudo tem a ver com esses ciclos da natureza e com a presença do rio, tá? Como a história do Egito, eu falei, ela é muito longa, então ela é dividida em várias fases, tá? Você tem o pré-dinástico, né? Que é quando surgem esses primeiros nomos. Depois, aos poucos, esses nomos vão sendo unificados e vão sendo formados reinos, tá? Você vai ter o reino do Alto e o reino do Baixo Egito, né? E desses dois reinos depois há uma unificação, né? Quando o Egito é unificado, quem faz isso é o rei Menés, né? Ele é do Alto Egito e vai subjugar o Baixo Egito e a partir daí o reino é unificado, ok? É interessante se você reparar, deixa eu ver se eu acho aqui, a própria coroa do faraó, ela é sempre dual, né? Ela, não sei se vai dar para ver, deixa eu achar aqui, ela é sempre dual, ela sempre representa o Alto e o Baixo Egito, né? Essa unificação, ok? Nesse momento aqui eu não vou achar, depois se for o caso, nos slides tem, eu vou passar para vocês, tá? Então é pré-dinástico, o dinástico, e depois vem o Antigo Egito, o Médio Império, né? Tem a invasão dos Ixos, que é um povo estrangeiro que acaba dominando o Egito, o Novo Império, tá? Então essas seriam as fases da história do Egito. É uma história extremamente longa, como eu já havia dito, né? A economia do Egito, né? É uma economia agrícola, tá? Ela é uma economia de regadio, ou seja, eles precisam de canais e de diques e de sistemas hidráulicos para poder, né, irrigar as plantações. É uma agricultura extensiva com uma alta produtividade. Não é à toa que o Egito vai ser meio que o celeiro de todo o Mediterrâneo, vai ser um grande exportador de alimentos, né? Não é à toa também que vai ser uma área muito disputada e cobiçada por impérios que vão surgindo ao longo da história, tá? Você também tem o pastoreio, o artesanato e o comércio, né? O poder político todo concentrado nas mãos do faraó, né? O faraó ele é uma figura que mistura o poder político com o poder religioso, né? Ele seria mais ou menos a mistura de um papa com um rei, né?
ele é uma figura considerada sagrada, né? Ele e tem um poder enorme nas suas mãos, né? Ele é uma teocracia, né? O poder dele é um poder que vem dos céus, tá? É uma monarquia sempre hereditária, né? Ele é uma encarnação divina e é interessante que o poder do faraó ele é um pouco diferente do nosso, né? Porque nós somos uma sociedade extremamente patriarcal, mas lá há uma mistura, né? O faraó ele tem um lado feminino que é a rainha. Se você olhar as representações do faraó, ele está sempre sentado ao lado da rainha, né? Então há uma presença do feminino também, tá? Ele é o grande proprietário de terras, ele cobra os impostos, né? E ele vai ser também o organizador de grandes projetos de obras, né? Obras grandiosas, que vai ser feita com trabalho que a princípio se achou que era só trabalho escravo, mas hoje se sabe que em parte ele era remunerado, né? Bom, essa é uma sociedade estamental, né? Ela é composta então por categorias sociais, cada um possuía sua função e seu lugar na sociedade, então havia pouca mobilidade social, tá? A posição do indivíduo na sociedade era determinada pela hereditariedade, então de acordo com o seu nascimento você se manteria naquele mesmo papel social. Quando pensar na sociedade egípcia, pensa numa pirâmide, né? No topo da pirâmide está o faraó, né, que comanda tudo, abaixo dele a sua família, né? Depois você tem a alta burocracia, né? Os sacerdotes, os altos funcionários, os comandantes militares. Abaixo aí você teria os escribas. Os escribas vão ter um papel muito importante, porque eles são os detentores do conhecimento da escrita, né? Você tem até uma divindade associada aos escribas, né? Eles são figuras muito importantes. Deixa eu ver se eu acho que tem imagens, tem muitas esculturas de escribas. Deixa eu ver se eu acho uma aqui pra gente ver. Aqui, ó, só do que eu havia falado antes, olha, a representação do faraó, muitas vezes ele está sempre, né, ele está junto com a esposa, ó, a coisa do masculino e feminino que eu havia falado antes. Esse aqui é um guia do setor egípcio lá do Museu do Louvre, tá? Lembrar que o Museu do Louvre, assim como o British Museum e o museu lá de Berlim, os museus europeus em geral, eles acabaram sendo repositórios de grande parte do acervo da história do Egito Antigo, né? A partir da descoberta da egiptologia, né, da tradução feita lá pelo Champollion, há uma curiosidade enorme em torno do Egito, e aí várias expedições vão para essa região, vão escavar e vão levar uma série de objetos, né, monumentos para esses museus, né? Inclusive nos Estados Unidos. Aqui só para você ver um escriba, ó, tá vendo? O escriba, ele auxilia o faraó. Aqui ele está na típica posição de lótus, né? Depois nós vamos falar sobre a forma de escrita no Egito Antigo, como era em detalhes. Ok? Bom, então voltando aí a uma sociedade hierarquizada, faraó, família, altos funcionários, sacerdotes, militares, escribas. Aí abaixo você tem alguns grupos intermediários, né, militares, pequenos burocratas, comerciantes, depois os camponeses e escravos, tá? A religião egípcia, ela é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses, né? É uma religião que está muito ligada à questão é uma preocupação muito grande com a ressurreição, né?
com a preservação do seu corpo e com a questão da vida após a morte, né? Então você vai ver muito isso, né? A própria mitologia e os deuses estão vinculados a essa questão da ressurreição do corpo, né? E as pinturas, né? Muitos objetos estão sempre associados a essa questão da morte e essa busca de uma vida após a morte, né? Por exemplo, isso aqui é um papiro que chegou até nós, não sei se vai dar para ver muito bem, tá? Esse papiro ele reproduz um papiro original, ele é lá do Museu do Papiro, em Siracusa, na Itália, né? E aí nós estamos vendo uma divindade pesando a alma de quem acabou de morrer, né? Ele está colocando o coração e uma pena, né, da pessoa que morreu, né, para saber se ela vai poder entrar ou não no céu, né? Então a questão da morte e de como me preparar para a morte, para a vida após a morte, ela é muito importante para os egípcios, né? Bom, como eu já havia dito, há uma simbologia, uma relação muito grande entre a mitologia e a questão do rio, do Nilo, né? Se nós pegarmos, né, alguns deuses, né, vamos pegar Osíris, né? Osíris é um dos mais populares deuses do panteão, né? Osíris era filho de Nut e Geb, né? E ele era irmão de Ísis, e ele era irmão também de Sete. Sete é o deserto, né? Então você vê a dicotomia entre o rio, que é a vida, e Sete, que é o deserto, que é a morte, né? Sete tem ciúmes de Osíris e acaba matando o próprio irmão, né? E ele não só mata o irmão, como despedaça o corpo e espalha por vários lugares do Egito, né? Osíris é casado com Ísis, e Ísis, depois da morte do marido, ela sai recolhendo as partes do corpo, vai juntar tudo isso e vai permitir que ele ressuscite, né? Então você vê que a base da religião está ligada a essa ideia da vida após a morte, né? Ísis também é uma deusa muito popular e muito cultuada, né? Com relação à questão da morte, e lembrar que muitos deuses têm não só fisionomia humana, mas eles misturam às vezes forma animal, né? Então muitas vezes eles são chamados de antroposomórficos, né? Tem parte humanas e partes animais, né? Bom, como eu disse, há uma preocupação muito grande com a preservação dos corpos. É interessante que, através disso, você vai ter até o desenvolvimento de certos conhecimentos, vamos dizer assim, pré-científicos, né? Eles vão conhecer muito sobre o corpo humano, sobre formas de preservar o corpo, né? Vão conhecer a fisiologia interna dos corpos, né? Como eram internamente os órgãos, o cérebro, né? A química, né, para preservar esses corpos. Então o corpo, a primeira coisa que eles fazem é abrir o corpo, tirar todos os órgãos, né, eles têm que estar todos preservados, né, eles são colocados esses órgãos em vasilhames, que são chamados de canopos. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Então os órgãos são tirados e colocados nesses vasilhames, que vão ser colocados ao lado da tumba da pessoa, tá? O cérebro, todas as vísceras, tudo é retirado e preservado, tá? Aí depois o corpo é embalsamado, o corpo é enfaixado, né? E preparado então para a vida eterna, tá? Nos slides que eu vou enviar, vai junto para você ver como que era o processo de embalsamamento. Os corpos também eram enterrados com objetos como esse aqui, ó, tá? Vê se você reconhece. Isso aqui é um escaravelho, tá? O escaravelho, na mitologia egípcia, ele era associado à ideia de ressurreição, tá? Então o sujeito era enterrado junto com o escaravelho e junto com textos sagrados, tá? Lembrar que o texto mais importante da religião egípcia era o livro dos mortos, né? Você tinha que saber trechos do livro, né? Saber
recitá-los de cor, para que quando você morresse, né, o seu coração, como eu falei, ia ser pesado e você teria que recitar esses trechos, né, de acordo com a tradição. Ok? É interessante que hoje, muito que a gente sabe da vida cotidiana do Egito é graças a esses rituais relacionados à morte. Né? Muitos desses túmulos, as pessoas eram enterradas com seus objetos cotidianos, né? Móveis, joias, objetos, né? E com isso você consegue resgatar então como era o cotidiano. Então, por exemplo, era uma criança, então no entorno haveria, por exemplo, os brinquedos. A partir daí eu sei como era o modo de vida dessas crianças, né? O que elas brincavam, como é que eram os jogos, etc. A tumba mais famosa é a desse sujeito aqui, ó, né? Ela foi encontrada no final do século XIX, não sei se já, né, alguém sabe o nome? Tutankhamon, tá? Tutankhamon, a tumba dele não foi violada, né? Porque ao longo dos séculos, óbvio que, né, muitas tumbas foram violadas, né? A princípio os faraós eram enterrados nas pirâmides, mas aí quando eles perceberam que era facilmente identificado, né, e as pessoas entravam nas pirâmides, eles começaram a fazer covas mais discretas, mas muitas acabaram sendo descobertas, assim mesmo, tá? Eu não tô... Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei os canopos. Ó. Esses aqui são os canopos, tá vendo? Onde as vísceras eram guardadas. Esses vasilhames aqui, ó. Tá vendo? E havia então, era um ritual muito complexo, né? E por isso os sacerdotes eles vão ter um poder enorme, enorme na vida do Egito Antigo, tá? Você tem aí um momento de exceção, tá? O Egito foi politeísta praticamente em toda a sua história, mas você teve um momento, né, que rompeu com isso, que é quando houve um momento de monoteísmo, tá? Quando Akenaton, né, ele vai decretar o culto ao Deus único, ao Deus Sol, né? É a única fase que o monoteísmo ele vai predominar. Através desse ato, Akenaton, né, o filho do Sol, ele vai tentar diminuir o poder dos sacerdotes, né? Só que o culto não prosperou. Logo depois que ele morre, há uma revolta e aí retorna-se com o politeísmo no Egito Antigo, tá? A arte egípcia é uma arte muito interessante, muito sofisticada, mas ela ela é muito amarrada, né? No sentido de que ela tem regras muito rígidas, muito fixas. Não sei se deu para reparar, mas, por exemplo, as estátuas praticamente não têm movimento, né? As figuras estão sempre meio estáticas e muito rígidas. Isso faz parte da arte. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo. Da arte egípcia, quase não tem movimento, né? E na pintura, você segue um padrão também bastante rígido, né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? É bem... Não sei se vai dar para ver muito bem, mas tá vendo? Quase não tem movimento, é muito estático, né? É realista, mas muito parado e muito estático, né? A pintura segue um padrão muito rígido também, né? De como você deve retratar. As figuras o rosto é sempre na lateralidade, o tronco de frente, tá vendo? E o rosto sempre de lado. Isso vai ser a marca da pintura egípcia, né? Mas isso não significa que não tenha beleza, que não tenha, né, uma leveza. Olha só que bonito, né? E é óbvio que isso vai influenciar também outras civilizações no futuro, né? Bom, como eu falei,
Você vai ter uma cultura que avança em algumas áreas, né? A arquitetura, a engenharia, né? Como as grandes obras, os projetos de irrigação. Você vai ter essa presciência que a gente viu, né? Na química, na medicina. Você tem a escrita, você tem o desenvolvimento de calendário no caso lunar, astronomia, matemática, né? Então, em algumas áreas, os egípcios vão acabar exercendo influência sobre outros povos, né? E aí, né, nós vamos parar por aqui. E sobre as inferências? Você conseguiu fazer as inferências que eu falei com você? Vamos pensar, né? Para construir aquelas pirâmides, primeiro tem que ser um povo extremamente o quê? Um povo com um estado forte e muito organizado, né? Então pensa, né, uma pirâmide daquele tamanho, numa região de deserto, né, imagina aqueles blocos, né, deviam ser trazidos de quilômetros de distância. Não era qualquer poder que era capaz de fazer isso. Então era um poder muito forte, né, por isso o poder teocrático e centralizado do faraó, que vai permitir a construção dessas pirâmides. 2. Se você olhar a altura, né, e pensar que essas pirâmides, né, foram construídas há milhares de anos, que elas estão em pé até hoje, significa que eles tinham muito conhecimento de arquitetura e de engenharia, né, e por trás, obviamente, de matemática, né? Outro fator que você pode pensar é o seguinte: elas tinham um caráter religioso importante, né? Porque, se você parar para pensar, eles eram grandes túmulos onde os faraós eram guardados. Então, de novo, você vê muito como essa civilização tinha uma preocupação com a morte, né? Outro, imagina o impacto dessas pirâmides junto à população, né? Imagina você pensar que hoje o revestimento foi perdido, né? Havia um revestimento que dava um aspecto meio dourado para essas pirâmides, né? Quando o sol batia e refletia nas pirâmides, dava toda uma coloração meio divina para elas. Então isso acabava tendo também um aspecto ideológico, no sentido de que reforçava o poder do faraó, né? Então, se você parar para pensar, só de analisar as pirâmides, eu consigo perceber uma série de características da civilização egípcia, ok? Eu vou mandar para vocês também umas questões, né? Vocês vão dar uma lida no livro, vão dar uma olhada nas questões e vou mandar uns vídeos também sobre o Egito Antigo, ok? Por hoje é só, vou mandando aí mais informações ao longo da semana. Um abraço, tchau.